Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Deus seja louvado. Tenho certeza que você já sentiu aí a presença do Senhor nesse lugar. Quando nós estamos diante do Senhor, irmãos, o único desejo que nós temos, eu confesso, não é nem de pregar, é de adorar o Senhor. É de verdadeiramente engrandecer o nome do Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, porque Ele é merecedor, irmão. Obrigado, filha. Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra. Amém? Eu quero, se Deus me der graça, dividir com os irmãos uma palavra bem simples. Na verdade, é uma meditação de um livro que eu estou lendo e que eu achei muito interessante e pertinente. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos um texto que está em Eclesiastes 5. Um texto do Alden Wilson Tozer, ou mais conhecido como A.W. Tozer, né? E ele fala sobre esse versículo aqui. O versículo, acho que o capítulo 5. Se votardes, né? Cadê o versículo, meu Deus do céu? Sumiu aqui. Eclesiastes 5. Eu separei o versículo e já perdi ele aqui. Amém. Achei. Versículo 5. 5. E o versículo 6 diz assim: melhor lhe é que não votes do que votardes e não cumprirdes. Não consista que a tua boca te faça pecar. Nem digas diante do anjo que votou, diga diante do anjo o teu voto foi um erro, porque por tal razão iraria-se Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos. Amém? A W. Tozer escreveu um livreto bem pequenininho e ele dá o título de 5 votos que nós devemos fazer ou que ele orienta a se fazer para quem quer adquirir poder espiritual. E esse livro que eu estou lendo, esse livreto bem pequeno, ele fala algumas coisas muito interessantes nesses 5 votos. Eu queria hoje dividir com os irmãos. O Tozer foi um pastor bem reconhecido numa igreja em Toronto, se tornou um escritor muito aclamado e muito bem recebido pela igreja. E os votos que ele diz que é importante para nós fazermos, e olha que eu, um dia desse na escola dominical, dizia que o conselho bíblico é que é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Mas a Bíblia não está dizendo para você não fazer voto. Ela está dizendo que é melhor não votar. Se você é o tipo de pessoa que é fogo de palha, sabe aquela pessoa que é fogo de palha? E fala assim, não, agora eu vou, não, agora eu prometo, aí é melhor você nem fica quieto. Por quê? Ele diz, o texto que nós lemos diz o seguinte, porque se você abrir a sua boca para erro, você vai acabar pecando. Você vai prometer coisa que você não consegue cumprir. Você vai votar coisas que você não consegue cumprir. E isso, diz o texto, que você é visto por Deus como um tolo, irmãos. É muito pesado. Um tolo, talvez visto por mim, é uma pessoa que talvez faça determinadas coisas.
Mas, irmãos, um tolo visto por Deus é alguém que Deus examinou e não achou nele inteligência racional nenhuma. É muito difícil. Por exemplo, se você falar para mim que você tem um dinheiro na poupança e você vai pegar esse dinheiro agora e vai financiar um carro morando de aluguel, eu vou dizer, mas é um tolo mesmo, é um tolo esse menino. Mas para Deus, um tolo é algo muito pesado. Quando Deus considera um homem tolo, é porque ele esquadrinhou a alma, o espírito e a mente do homem e não achou nele nenhum tipo de inteligência racional para Deus dizer assim, há salvação, há chance para esse homem. Ele é muito tolo. Então, se você for votar diante de Deus e não for cumprir, melhor se fechar o ouvido para esses 5 conselhos ou para esses votos aqui. Mas se você quiser adquirir poder espiritual, eu quero dividir com você esse conteúdo do livro, embora o que eu vou colocar aqui são coisas que eu anotei, eu mesmo coloquei, versículos que você não vai encontrar no livro, tá? Porque a gente que é pregador, a gente tem um hábito de assim, a pessoa está pregando, ela está falando uma coisa, a gente já está pensando no versículo, pensando assim, eu acho que eu pregaria isso. Aí eu pregaria, não, eu colocaria esse versículo, não, eu citaria esse texto. Ontem o Isaac e a Sofia pregando aqui, eu dizendo, nossa, agora nesse negócio de amigo eu já entraria com esse texto aqui. Eu ia falar isso, se sou eu ali, eu já ia... Porque pregador tem esse negócio, ele viaja na pregação dos outros. Ele não está concorrendo, ele vai amando a pregação e vai dizendo amém. Então eu fui lendo o livro e eu fui dizendo amém. Nossa, se eu fosse ele, eu colocava esse versículo, eu citava isso. Eu lembrei de Jó, eu já lembrei de... E aí eu vou embora na imaginação. Só que aí ao invés de fazer só isso, eu fui anotando. E aí eu coloquei num papel e está aqui. E queria dividir com vocês. Irmãos, só para você saber. Os 5 votos que o Tolkien conta, ou que ele diz que nós devemos fazer para obter poder espiritual são tratar seriamente com o pecado. Esse é um voto que você deve fazer. Senhor, eu vou fazer um voto diante de Ti. A partir de hoje, eu vou tratar seriamente com os meus pecados. Eu quero convidar você para a gente ler um texto que eu separei, Mateus 21:12. Nós vamos ler bastante, irmãos. Então, por favor, pegue sua Bíblia aí, vai descolando ela. O versículo 12 diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas e os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em um covil de ladrões. E no 14 diz, e foram ter com ele no templo os coxos e os curou. Irmãos, algumas pessoas ficam me indagando sobre o temperamento de Jesus. Se Jesus pecou, se Jesus estava irado, se Jesus estava agindo de maneira impulsiva, quando ele entrou dentro da igreja e viu que os irmãos estavam vendendo. Um dia desse, um pastor de uma igreja que eu vi, estava contando que ele chamou a igreja para orar, ele está orando, e durante a oração ele escuta uma pessoa dizendo assim, não, porque esse produto é maravilhoso. Porque se você usar, nossa, acaba com as suas rugas. A irmã estava vendendo jequiti no meio do culto enquanto ele orava. Você parou para pensar um negócio desse? Ele parou a oração e falou, mãe, o que é isso? A gente precisa tomar cuidado. Senão daqui a pouco a irmã vai querer vender maçã do amor, o outro vai querer vender... Precisamos tomar cuidado. Porque veja, a questão aqui, e talvez a gente se prenda muito ao zelo da tua casa que me consome. Mas a questão aqui, irmãos, é algo que eu e você precisamos aprender com Jesus. Jesus não trata o pecado com mãos leves. Jesus trata o pecador com mãos leves. Pecado não. Jesus olha para o pecador com olhar de misericórdia, mas com o pecado a tratativa dele é radical,
é de virar a mesa, é de jogar para fora, é de dizer isso aqui não cabe aqui dentro. O que Jesus está dizendo, e nós precisamos aprender com esse texto, é que aquela casa representa a nossa vida, porque aquele templo foi substituído pelo templo que é você, e dentro de você não pode ter essas vendas, esse comportamento pecaminoso, então você precisa tratar o seu pecado com radicalidade. Agora, o nosso erro é que a gente é bom para tratar com radicalidade o pecado do outro. Você viu o que ele fez? Nossa, que absurdo! E o que você faz, hipócrita? Nós temos que tratar o templo que somos nós com radicalidade. O que o W. Tozer está dizendo é assim: você precisa votar diante de Deus que você vai começar a tratar os seus pecados com severidade, com seriedade, com responsabilidade. Você vai olhar para você e vai dizer assim: eu não aceito mais esse pecado na minha vida. Eu preciso deixar isso. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nós precisamos. Porque senão, irmãos, a gente vai levando a vida e vai, infelizmente, como alguns pregadores dizem, tendo os nossos pecadinhos de estimação. O do outro é sempre um problema, mas o meu, Jesus nem leva em conta. Eu falo de vez em quando um palavrãozinho, Eu danço de vez em quando uma musiquinha indecente na escola. Eu mando de vez em quando alguém para aquele lugar. Ruim é aquele lá, que rouba, que engana, que adultera. Ei, não se deixe escarnecer. Tudo quanto o homem plantar, isso ele colherá. Você quer tratar brandamente os seus pecados, mas tome cuidado, porque a brandura que você trata os seus pecados, um dia eles vão te comer. Não brinque. Eu gosto de um provérbio de Eclesiastes que diz, Eclesiastes 10:1. Quero te convidar para você, se você não conhece Eclesiastes 10:1, queria que você lesse junto comigo. Diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutiliza a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. Você já viu gente sábia? Um dia, um pastor do nosso ministério, eu cheguei perto dele e ele falou para mim assim: porque, pastor, eu já tenho certa idade. Eu já sou de idade, tá? Então você me respeita, pastor Adriano, porque eu já posso falar o que eu quiser. Eu disse: opa, acho que você está errado aí, companheiro. Não é porque você chegou a esse nível de sabedoria que esse pouquinho de tolice que você está me falando resolve o seu problema. Às vezes a gente, porque acha que tem sabedoria, se permite ser um pouco tolo, mas preste atenção no provérbio. No provérbio não, na palavra do sábio aqui, do escritor de Eclesiastes, Salomão. Assim como uma mosca, uma pequena mosca, faz exalar mau cheiro e inutiliza a essência do perfumista, sabe o que ele está dizendo? É que você pode ter o melhor perfume da vida. Um Chanel. Caiu uma mosca lá dentro. A minha mãe, irmãos, uma mineira chata. Se você mexesse na panela dela, ela estava de olho. Tampa a panela, se cair uma mosca eu te mato. Porque uma mosca na comida da minha mãe era motivo para jogar tudo fora. Ah, mas não importava se era a melhor comida do mundo. Uma moscazinha que caísse na panela ia tudo pro lixo. E a gente ficava era com fome. Olha que a gente já não tinha muita comida. Porque a expressão dela é a popular brasileira. Eu sou pobre, mas sou limpinho. A gente morou no barraco de chão pisado. Mas é impressionante, irmãos. Na minha casa de azulejo tem mais pó nos móveis do que na casa da minha mãe, que era de chão pisado. Uma mosquinha estraga todo o perfume do perfumador.
cuidado, porque a gente vai abrindo concessões, sabe? Não tem problema. Acho que... essa é a frase que mais a gente usa para abrir concessões. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Para ilustrar isso, eu gosto de um pastor, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Anderson. Não é o Anderson, é um outro que eu ouvi. Ele diz assim: imagina se minha mulher chegasse para mim e dissesse assim: amor, você lava a louça do almoço hoje? E eu dissesse para ela: é motivo de divórcio? Ela dissesse: não, então eu não quero lavar. No outro dia ela dissesse: amor, você pega as roupas do varal para mim? E eu dissesse: é motivo de divórcio? Ela diria: não. Eu disse: então não vou pegar. Pega você. Amor, você vai à casa para mim? E ela diria: é motivo de divórcio? Eu diria: é motivo de divórcio? Ela já na terceira vez diria: não. Então não vou pegar. Aí esse pastor diz algo maravilhoso e sábio. É isso que a gente está fazendo com a Bíblia. É motivo de salvação? Não. Então não estou nem aí, eu vou fazer. É motivo de salvação isso? É. Beber é motivo de salvação? Aí o pastor diz: não. Então eu vou beber. Só que imagina uma mulher que eu vou tratando ela desse jeito. Todos os dias. Todas essas coisas não são motivo de divórcio. Mas o sentimento dela vai ficando como? Eu vou plantando o divórcio no coração dela. A alma dela começa a desejar. Nós acho que esquecemos que Deus é um Deus que tem sentimentos. Não é porque é salvação ou não. É porque é obediência e Deus quer de nós verdadeira, sincera, inteira, integral obediência a Ele. Infelizmente, nós acabamos permitindo que moscas pequenas caiam na nossa vida e a gente vai tratando como se fosse algo que não vai incomodar. Irmãos, ou você começa a tratar o seu pecado, os seus pecados, ou você começa a votar diante de Deus, que vai começar a tratar os seus pecados com seriedade, com severidade, com responsabilidade, ou você daqui a pouco vai levar uma vida de pecado e nem vai estar percebendo. E um dia você vai se levantar como o próprio Sansão, dizendo: não, mas agora eu me levantarei e destruirei os filisteus. E aí você vai descobrir que o Espírito Santo não estará mais em ti. E aí seus olhos serão furados, você será preso. E talvez você pague muito por viver uma vida com conveniência com o seu pecado que você está tratando. Para terminar essa parte, deixo a fala do sábio pastor Celso. Aquilo que incomoda, comece a tratar como pecado, porque tudo que é pecado você tem desejo de deixar. Tudo que você acha que é meio certo ou que é mais ou menos correto, você não costuma deixar. Tem dúvida se agrada ou não agrada a Deus? Trate como pecado, que você vai ter desejo de abandonar. E aí, Deus vai abençoar você. Amém? O segundo voto é muito interessante, eu gosto muito dele. Ele fala algo interessante, a gente falou hoje na reunião de obreiros: não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. O Tolkien, quando diz isso, para nós fazermos um voto de não sermos dono de coisa alguma, ele não põe isso no livro, você não vai achar, mas uma das coisas que me remete é Jó. Jó 2. Vamos ler. Olha a inteligência desse homem. Jó 1, versículo 21, perdão. Olha o que diz. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome
do Senhor. Aí é um provérbio popular brasileiro. Caixão não tem gaveta. Irmãos, nós matamos e morremos por coisas. Nós trocamos coisas por pessoas. Nós trocamos pessoas por coisas. Não trate nada como seu. Nu você veio e nu você vai voltar. Tudo que vier à sua mão, nada daqui você levará. Mas sabe como que a gente trata? Como se o nosso carro fosse para o céu com a gente. A gente é capaz de bater num filho porque furou o banco do carro. Você já parou para pensar num negócio desse? Não é, irmão, pela malcriação. Pela malcriação tá certo, né? Eu vou e corrijo ele. Menino, não brinca com a caneta no carro, você vai estragar meu carro. A criança vai lá, desobediente, e ó. Ah, não, aí você corrige ele pela malcriação. Mas nós conhecemos gente que bate no filho por causa das coisas. Não é pela malcriação. Crianças, não joguem bola aqui porque você vai acabar acertando a televisão. Joga a bola, puf, quebra a televisão. Brigue com a criança pela desobediência. Mas não bata na criança por causa da televisão. Porque seu filho você ainda pode levar para o céu. Agora, aquela porcaria da televisão não tem valor nenhum para você. Pelo menos não deveria ter comparado com o filho que Deus te deu. Mas sabe o que a gente faz? Você vai pagar, miserável. Pagar como? O menino tem 5 anos. Você vai arrancar o que dele? A comida? A roupa? Ele vai andar nu porque você quebrou a televisão? Amados, a inteligência de Jó, irmãos, precede coisas que eu fico pensando, meu Deus do céu, parece que Jó sabia que um dia nós íamos viver no século 21 e as pessoas iam tratar coisas, ai, queimou o negócio da igreja. Ah, vou matar o irmão. Ora. O irmão não é mais valioso do que o negócio? Dá uma bronca pela imprudência do irmão, mas fique em paz, querido. Deus vai dar graça e a gente compra outro. Quem sabe Deus não toca o coração desse irmão ou dessa irmã para ela comprar um outro para a igreja, né? Fica aí a dica. Mas precisamos entender isso. Eclesiastes 5,15 ainda, voltando lá para Eclesiastes, eu gosto de uma expressão que o escritor usa e eu acho muito boa. Ele diz assim: como saiu do ventre da sua mãe, assim nu tornará, e indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Você já entendeu? O mais rico dentre os homens não pode levar 1 centavo da sua fortuna para onde ele vai. E a gente trata dinheiro como se fosse o nosso Deus. Por sinal, nós nos movemos mais pelo Deus do dinheiro do que pelo Deus que nós dizemos que servimos. Porque nós falamos, irmãos, vamos fazer algo para Deus, às vezes na igreja, é uma dificuldade para conseguir gente. Mas toda semana você levanta para ir trabalhar pelo dinheiro que você precisa para pagar a sua conta. E se está atrasado, fica até estressado, porque gosta de chegar no horário. Não é assim, não? Mas para Deus, às vezes a gente... Deus entende, né? Deus entende. Entende nada. Entende nada. Deus é zeloso com as suas coisas. Nós cantamos que Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, Ele faz as coisas certas, Ele espera de você também a mesma coisa. Tudo que Ele faz é perfeito, Ele é ordeiro, Ele é organizado. Não vem com essa história de que Deus aceita esse relaxo de serviço que você presta para Ele, não. Deus espera o melhor das suas mãos. Mas uma coisa eu sei, daqui dessa vida, não trate as coisas nada como se fosse.
Como se você fosse o dono de alguma coisa. Porque se você quiser acrescentar um palmo ao seu tamanho, você não consegue. Algumas mulheres conseguem com salto alto, né? Algumas, inclusive, usam quase um palmo mesmo, né? Misericórdia. Precisa de uma escada para descer do salto. Mas você não consegue. Então, meu irmão, trate coisas como coisas e pessoas como pessoas. Coisas foram feitas para serem usadas. Pessoas foram feitas para serem amadas. Essa é a frase do pastor Celso que eu mais gosto. Ame pessoas e use coisas. Amém? O terceiro voto que me chama a atenção do livro chama-se Nunca se defenda. Essa é difícil, não é não? A gente é reativo. Já parou para pensar você fazer um voto desse? Por isso que eu estou dizendo, não vote se você não consegue cumprir. Essa proposta para nós nos adquirirmos poder espiritual, ela mexe com o nosso ego. Não se defenda. Imagine aquela pessoa provocadora com aquele ar. Porque tem gente que, infelizmente, o mesmo crente tem esse ar provocador, esse ar, como é que eu posso dizer? E minha mãe dizia birrento, sabe? Que cativa a gente ficar com raiva, sabe aquela gente que fica com aquele ar de provocação? Imagina você fazer um voto desse e a partir de agora você não se defender mais. Essa pessoa te provoca e você diz, amém. Ah, mas eu vou pisar no calo dela só para ver se ela vai. E você diz, tem um voto com Deus. Por quê, pastor? Isso Tozen fala, isso é legal. Vamos abrir Êxodo 23, 2. Se os irmãos não estiverem colocando aqui. Olha o que diz o Êxodo 23, versículo 22. Mas, se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo quanto eu disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus. Não se engane que porque você fez um voto que nunca vai se ofender, significa que o seu Deus não vai se ofender por você. Lembra o pacto que ele fez com Abraão? Bendito serás e todos quanto te abençoarem serão abençoados, mas todos quanto amaldiçoares serás amaldiçoado. É Deus quem nos defende, irmãos. É Deus quem peleja a nossa causa. É Deus que toma a frente das nossas ofensas. É Deus que age a nosso favor. Se há alguém te ofendendo no trabalho, na vida, te provocando, agindo de maneira maldosa, maliciosa contra você, descansa em Deus. Deus não tem por culpado o inocente, mas também não tem por inocente o culpado. Acalma o teu coração, porque é Ele quem julga a sua vida e a vida do outro. Tem mais um versículo que eu gosto. Esse também o Tozen não diz, mas eu gosto muito e foi lido aqui hoje. Salmo 91, versículo 10. Uma das confirmações de Deus para eu ministrar essa palavra hoje. Salmo 91, versículo 10, como vocês leram hoje, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o teu pé em pedras. Olha que coisa. Agora, porque você é bom? Porque você é o tchuc-tchuc de Jeová? Não. Não, mas é porque Ele te ama.
Olha que maravilhoso esse versículo. Porque tão encarecidamente também eu o livrarei. Poloei em um alto retiro, porque conheceu o seu amor, irmãos, a Deus. O seu amor a Deus. Então você não deve fazer o voto de não se defender no sentido de assim, eu vou fazer um voto de não me defender mais para eu não brigar com aquela irmã, com aquela pessoa. Não, eu não vou fazer mais um voto de não me defender, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu não preciso me defender. É Deus quem cuida de mim. É Deus quem guarda. É Ele que toma as minhas ofensas. É Ele quem zela em cuidar pela minha vida. Eu nem preciso responder coisa alguma, porque Deus responderá por ti. Lembra de Senaqueribe, não? Quando foram ofender o povo de Israel, e o rei vai chorando, Isaías diz para ele, não se preocupe, ó rei, não se preocupe, Deus se ofendeu pelo que ele falou. Ele está dizendo assim, Jerusalém, maneia a cabeça para essa pessoa, porque eu vou pôr um anzol no seu nariz e vou arrastá-lo e vou envergonhá-lo, porque eu sou quem cuida de vocês. Não é isso aqui? Longe de mim achar que esse tipo de voto é o voto passivo que o cristão faz. Não, pastor, porque esse é o tipo de voto de passivismo cristão. Pelo contrário, esse é o tipo de voto ativo. Onde, ao invés de tentar me defender, eu deixo tudo para Deus. E Deus é bom de respostas. Pode confiar nele. Amém? Estou caminhando. Nós vamos para o quarto voto. Esse é muito importante. Meus irmãos, esse é um voto que eu tenho feito na minha vida. De vez em quando eu refaço ele. Não passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Eu conversava com o presbítero Josias essa semana. Vocês sabem qual é o pecado mais citado na Bíblia? Pasme, irmãos. Não é o adultério. Não é a idolatria. O pecado mais citado na Bíblia é falar mal dos outros. Fala não. É a fofoca. Como a gente conhece, o mexerico, né? É o falso julgamento. É lógico que na Bíblia ele tem outros nomes assim, mas esse é o pecado mais citado. E uma das recomendações que mais Deus nos faz é para que a gente guarde a nossa boca. Até se a gente for muito comilão, viu, comilões? Até se a gente for muito comilão e for na casa de alguém comer churrasco, põe uma espada na tua boca. Né? Mas para a gente entender isso, eu quero ler alguns versículos para a gente. 1 Pedro 4,8, por favor. A gente vai navegando na Bíblia aqui. 1 Pedro 4,8 diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que a gente deve, antes de pensar em passar para frente uma informação ruim de alguém, zelar pela vida dele, sobretudo em amor. Para que você possa entender mais ou menos o que Pedro está falando, eu quero te convidar para a gente ler Provérbios 6. Aí fala um pouquinho do sentimento de Deus, é interessante aqui. A partir do versículo 16 diz assim: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma, a alma do Senhor, abomina. A primeira dela é o olhar altivo. Sabe aquelas pessoas de olhar altivo? Deus aborrece. Sabe gente que te olha como se você fosse de segunda classe?
A Bíblia diz que Deus aborrece. Sabe gente que olha para você como se você não fosse ninguém? Ou passa por você como se você não existisse? Às vezes acontece, a gente está distraído, né? Mas tem gente que é o comportamento dela. Esse tipo de coisa, a Bíblia diz que Deus aborrece. O olhar ativo Deus aborrece. A língua mentirosa Deus aborrece. As mãos que derramam sangue Deus aborrece. O coração que maquina maus pensamentos, pensamentos pecaminosos Deus aborrece. Os pés que se apressam para fazer maldade. Isso aqui é muito bom para jovem adolescente, sabe aquela, vamos isso, vamos derrubar, vamos aprontar uma com ele, vamos pôr o pé na frente dele para ele cair. Essas coisas Deus aborrece. Vamos enganar o cego, vamos enganar o... Essas coisas Deus aborrece. Mas a 7ª, irmãos, Deus abomina. Aquele que causa, que semeia contenda entre os irmãos. Não passe adiante algo que prejudique alguém. Se não tem coisa pior que prejudique uma pessoa do que você falar mal dela. Fazer com que a imagem daquela pessoa seja manchada por uma experiência que você teve com ela. Às vezes, a gente conhece, não sei se já tiveram essa experiência. Essa semana, entrou um rapaz lá no trabalho, contratado novo, e aí eu não... Foi a semana? Não, acho que foi um tempo desse atrás. E aí eu conversei com um rapaz e ele falou assim, eu conheço esse cara aí não é bom de trabalho não. Eu falei, poxa vida, que pena, né? Pelo que eu conheci, parece que ele quer trabalhar e tal. Irmãos, é verdade que a fama dele tinha razão, já é verdade. Mas não precisava ter falado isso. Tem coisas que a gente descobre na vida, né? Já começou a meter atestado, já está tendo um problema lá. O chefe já veio falar comigo. Ih, rapaz, já começou, já. Às vezes a gente acaba passando informação errada, desnecessária. Esse é um dos votos que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Antes de falar alguma coisa, já pensar 2 vezes. Pessoa, Gilvan foi bom para você? Que legal, que bom, Deus abençoe. Não. O Gilvan foi bom, porque para mim ele não vale nada, aquele cara. Nossa, eu não sei o quê. Mas às vezes a pessoa para ele foi maravilhosa. Às vezes a pessoa agiu ruim com você, mas com o outro ele foi bem. E a gente já resolveu macular a fama da pessoa. E isso é uma desgraça para as nossas vidas. Por isso, esse é um dos votos do Tozen que eu mais gosto. Não passe adiante algo que prejudique alguém. Imagina. Eu vou começar a falar mal da pessoa, vai para aí, mas vai para aí uma pessoa assim, ela é difícil assim. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde disso. Amém? E último, eu gosto muito desse, esse é muito bom. Nunca aceite qualquer glória. Eu conversava com os irmãos antes de Campinas, aqui na igreja, sobre a dificuldade que a gente tem de desejar ser lisonjeado, desejar ser elogiado. A gente espera sempre um feedback de alguém. A gente pega a cadeira, aí o que a gente espera? Que o pastor venha dizer, eu vi que você pegou a cadeira, muito obrigado. Irmãos, isso é desejar glória. Não é honra não. O que eu vi aqui hoje com o menino Samuel foi uma honra, um mérito. Ele tem vindo fazer a obra, isso aqui foi uma honra. E Deus, irmãos, não existe perfeição musical que suplante o que Jesus falou. Da boca das crianças, ele tira o perfeito louvor.
A pessoa mais afinada do mundo não consegue cantar um louvor perfeito igual uma criança, porque Deus fez isso. Ele colocou na boca das crianças o perfeito louvor. Então isso não é honrar é uma coisa. O problema é que a gente quer glória, a gente quer ser o tal. A gente quer... É muito perigoso. E aí, para isso, o melhor versículo que eu conheço, enquanto eu lia o livro, veio no meu coração, é Isaías 42:8. Vamos ler? Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a nenhuma imagem de escultura. Deus é rigoroso com a glória, irmão. Eu dizia hoje aqui que a gente comentava que em determinados lugares as pessoas tratam os músicos como se fosse os popstars da igreja. Viu o que Deus fez comigo? Eu era só um irmão, agora sou um baterista da igreja. Você não é nada, cara. Você não é nada. Você só toca a bateria na igreja, você é a mesma coisa que eu. Nossa, mas agora ele não é só um membro, ele é o tecladista da igreja. Você sabe o que é o tecladista da igreja? Deixa eu revelar para você. É o cara que toca teclado. Oh! Só isso. Ele é o pregador da igreja. Oh, ele é o pregador da igreja. É o cara que prega a palavra. Que está escrito lá, abre a tua boca, que quem vai encher? É Deus, a glória é de quem? É dele. Que pode ser eu, pode ser você, e ele usa quem ele quer. Ele já usou um jumento. Eu não estou falando de mim, de outro jumento. De um de 4 patas. Porque o jumento aqui anda com 2, né? Irmãos, precisamos tirar isso do nosso coração. Quem acha que, eu retenho... Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Todo o seu estudo, todo o seu preparo não é nada, não te faz melhor que ninguém. Ele apenas é um instrumento ou apenas é usado por Deus para aquilo que Deus te vocacionou. E se você tem uma vocação, dedique-se a ela. Estude, leia a Bíblia, busque versículos. Quando estiver lendo um livro, vai meditando na Bíblia e deixa Deus te usar, mas não traga para o seu coração. Não, porque eu quando estou lendo um livro, eu já faço meditações na palavra, porque Deus vai me revelando, porque eu não sei o quê. Irmãos, aí faz um cursinho de teologia, coloca um dedo maior, um anel maior que o dedo e anda até com o dedo pendurado assim. Irmãos, pare com isso. Faça um voto de sinceridade. Eu conheço um homem, vocês também conhecem, chama Pastor Celso de Carvalho, formado em 6 faculdades diferentes. Procure no dedo dele algum anel das suas formações. Pergunte se ele fica falando isso para as pessoas. E quando ele senta para conversar, parece que é o mais burrinho de toda a turma. Mas quando ele abre a boca, tem graça e sabedoria. Irmãos, não aceite glória. Ai, Aline, nossa, você canta maravilhosamente. Amém, irmãos. Deus me deu essa graça, bendito seja o nome do Senhor. Deus plantou isso em mim ainda, Ele me formou para a sua glória, para a adoração do seu nome. Irmão, como é bom adorar o Senhor. E se eu tivesse uma voz feia, eu adoraria Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A gente precisa aprender a não reter glória, irmãos. Não achar porque a gente é o secretário, é o tesoureiro, é o presbítero, é o diácono, ele é nada. Nós somos irmãos, membros de um corpo, igual a todos. Que pela misericórdia de Deus Ele te fez instrumento dele, mas é misericórdia, não se ensoberbeça, porque instrumento Deus troca. Cuidado.
Atos 12. Esse é um versículo duro para falar de glória. Mas eu já estou terminando. Atos 12, versículo 22 e 23. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e ele foi comido de bichos e expirou. De quem nós estamos falando? Herodes. Um rei que, ao invés de dar glória para Deus, reteve a glória. Veja, irmãos, não é só receber a glória. Tem gente que, ao invés de dar para Deus, retém para ele. Segura aqui. Não deixa as pessoas darem glória para Deus. Começa a dizer, não, porque eu tenho dom, eu que curo, eu que faço uma coisa. E as pessoas não adoram a Deus. Esse tipo de gente, olha o que aconteceu com esse homem. O povo começou a exclamar: voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem. E na mesma hora, o anjo veio e feriu ele. E ele foi comido de bichos na frente de todo mundo. Você sabe o que é isso, irmãos? É uma cena horrível. Vocês já viram carne em estado de decomposição? Deputração, é isso? Deputrefação, essa é a palavra. Nossa, que palavrão. É deputrefação. Putrefação, obrigado. Não tem, né? O D. Mas eu não posso pôr o D? Não, não pode. É regra do português. É horrível, não é? Agora imagine um ser humano vivo sofrendo isso instantaneamente. Pum. Terrível. Acho que uma das cenas mais... não consigo nem imaginar como é que... tão nojento que deve ser. Mas, irmãos, porque reteve a glória, Deus mandou um anjo para feri-lo. Um dos votos que eu mais gosto é esse: nunca aceite qualquer glória. E como é perigoso isso no nosso coração, porque nós somos viciados em elogio. Nós somos viciados em aceitação. A filha diz para a mãe assim: você nunca elogia nada que eu faço. Nada para você tá bom. Parabéns, isso é mãe. Se o marido limpa a casa inteira, aí ele pensa assim: não, hoje a mulher vai chegar, vai ver a casa limpa, ela vai ficar feliz, ela vai falar assim: não adiantou nada, o que adianta limpar a casa inteira e não pôr o lixo para fora? Eu falo: meu Deus, ela preferia que a casa ficasse toda suja, o lixo fosse para fora. Coisa doida é a cabeça de uma mulher. Mas entenda uma coisa. Entre nós homens podemos ser assim atrapalhados. Mas aquilo que pertence a Deus, irmãos, nunca retém a glória que pertence a Ele. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Deus deu um aumento de salário para você. Vem aqui, glorifica Ele. Diz: irmãos, eu ganhava R$1.000 e agora eu ganho 1.001. Glória a Deus. Que é assim os aumentos ultimamente, né? Não dá nem para pensar em muito, né? Mas glória a Deus, Deus me abençoou. Meus irmãos, antes eu estava sendo visto como um que o facão da empresa ia pegar. O meu chefe disse: não, eu não vou mandar embora, como eu vou te promover. Glória a Deus! Dá glória para Ele. Não chegue em casa dizendo: mas também, né, eu era o melhor dos funcionários. É lógico que ele ia, né? Ele ia reconsiderar, ele não é doido de mandar um cara bom igual eu? Não. Deus nos dê a graça. Em tudo, darmos glória a Ele. 2 Coríntios: portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não sei qual desses votos você quer votar hoje. Eu vou ler eles porque eu acho que você não vai lembrar de todos. Nem eu, cabeça, lembro. Se você vai votar, tratar o seu pecado severamente.
Se você vai votar, não seja dono das suas coisas ou de coisa alguma. Se você vai começar a agir como se as coisas não fossem suas. Tem um irmão aqui na igreja que eu falei para ele, irmão, eu preciso do seu carro. Pastor, a hora que você quiser. Irmãos, eu acho tão bonito isso. É gente que não tem o coração nas coisas. Tem gente que se eu falar assim, irmão, eu preciso do teu carro. Meu carro não leva meu filho, mas meu carro você não toca. E olha que eu conheço gente assim, irmão. Nunca se defenda. Será que você tem coragem de votar isso? Ou você vai dizer assim, comigo não. Epa, comigo pisou no meu pé, eu vou rodar a baiana. Eu não levo desaforo para casa. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Irmã, vai se converter, toma vergonha na cara. Eu dou um boi, irmãos, para não entrar numa briga e uma boiada para sair dela. Eu não gosto de briga. Eu quero é paz. Se possível, eu tenho de paz com todos. Não passe adiante algo que prejudique alguém. Irmãos, esse é um voto que eu te daria um conselho. Acho que a irmã Vanessa não está aí, né? Ela diz assim, você deu vontade de falar mal da vida, enche a boca d'água. Né? Irmã, você viu o que a outra... Enche a boca d'água. Resolve o seu problema. E o último voto. Nunca aceite qualquer glória. Só Ele é digno de glória. Eu não sei qual deles você vai escolher, mas eu te convido, se possível, leia o livro e tenta viver os 5. Porque, segundo o Tolkien, esses votos nós devemos fazer para alcançar poder espiritual. E não se engane, você lendo o texto, você pensa o seguinte, porque ele vai te dar poder para você sair por aí curando enfermo. Não, o poder espiritual que ele vai te dar é para vencer o seu eu. É vencer a si mesmo, domínio próprio. É controlar a língua, o pensamento, o coração, a mão também para não sair batendo nos outros. E tudo. Porque Deus dá poder para você vencer o seu homem e a sua mulher interior. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Glórias a Deus.